Muito bem, estamos aqui reabrindo o ciclo de palestras, o 14º ciclo de palestras sobre dinâmica da regulação do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a doutora Fernanda Terrazas, que falará sobre o tema o papel do CONASEMS na regulação da saúde do Brasil. A doutora Fernanda Terrazas é pesquisadora sênior do projeto SUS-LEGES e também do LEGES-SUS, que é um novo projeto importante para a sistematização das normas do Sistema Único de Saúde, que é coordenado pelo PRODIS, o Programa de Direito Sanitário da Fiocruz, em parceria com a Faculdade de Direito da UNB. Essa parceria, evidentemente, vem por pessoas da faculdade que são indicadas para o projeto. É advogada, é mestre em Direito Constitucional pela USP e assessora jurídica do CONASEMS. Eu tive o prazer de conhecê-la já há algum tempo e sempre, cada vez mais, cresce a admiração pelo trabalho, seriedade, conhecimento que ela tem no projeto, nas interações que nós temos tido. Ela não está na biografia, porque não poderia, mas eu falo aqui de viva voz, que no projeto de pesquisa nós chamamos um grupo das pessoas integrantes de sábias, e ela é uma dessas sábias da área de saúde, do setor, né, de saúde, com conhecimento jurídico também, que instrui e tem instruído a formatação das consolidações do Sistema Único de Saúde. Então, esse projeto exitoso, que é o único projeto exitoso da história do Brasil de consolidações ministeriais, ele tem aí a mão importante, né, da doutora Fernanda Terrazas e outras pessoas, né? Então, eu agradeço muito a presença, né? Ela vem porque é pela amizade também, né? Imagino que o seu tempo, né, nesse período absolutamente caótico, né, que vivemos, né, da saúde, é muito restrito, mas ela se disponibilizou a nos brindar com a sua apresentação. Então, fico muito feliz de tê-la aqui pela primeira vez no nosso ciclo de palestras. Muito obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite, professor Marciório. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, né? Conheço o professor Márcio do projeto, né? Tenho aprendido muito nesse projeto da consolidação das normas do SUS, né? Com o professor Márcio, com a professora Maria Célia, que é coordenadora pela Fiocruz. E acho que é muito importante também essa oportunidade de estar aqui, porque a gente percebe, sobretudo agora com a pandemia, né, o quanto o direito à saúde passa a ter uma relevância ainda maior, né, e a importância da gente conhecer, né, as normas e os mecanismos de funcionamento desse sistema, né, que é previsto na nossa Constituição, mas que muitas vezes na faculdade de Direito a gente passa, né, muito distante de né, adentrar as nuances, né, e as especificidades do direito sanitário e do Sistema Único de Saúde. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, professora, agradecer pelas palavras sempre muito gentis, e estou à disposição. Eu posso começar? Por favor. Então, acho que combinei com o professor Márcio, né, se alguém quiser levantar a mão. Acho que a gente está ainda se acostumando, né, com essa questão do online, né, mas se alguém quiser levantar a mão durante a apresentação, também estou à disposição. Eu vou compartilhar minha tela. Só um minuto. Eu acho que eu compartilhei, mas esqueci de... Agora o microfone está ligado, né? Isso, estamos ouvindo agora. Então tá bom.
E nós estamos vendo a sua tela inicial. Certo. Está em modo apresentação. Não, nós estamos vendo a tela onde está o Teams. Então... Eu acho que no compartilhamento acabou escolhendo o window do Teams. Talvez... Pode ser que seja isso, professor. Deixa eu só alterar aqui, então. Só um minuto. Acho que tem que cancelar e pedir de novo, né? Se for mais fácil para você, você pode escolher o compartilhamento. Veja se agora... Isso. Agora sim. Agora sim. Estamos vendo a segunda... Isso. Certo. Agora sim, tela inteira. Tá bom, obrigado. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade, né? O desafio que o professor Márcio me deu foi falar sobre o papel do CONASENS na regulação da saúde no Brasil. Eu acho que até antes do início da pandemia, ou do desenrolar da pandemia, né, do coronavírus, talvez, se eu perguntasse para vocês quem conhece o CONASENS, né, ou quem sabe o que é o CONASENS, acho que dificilmente alguém saberia. Eu acho que nesse momento é mais provável que vocês pelo menos já tenham visto falar alguma vez, né, esse nome CONASENS, porque a gente tem aparecido bastante, né, em razão da dimensão que o SUS tomou no enfrentamento da pandemia, né, e está todos os dias nos noticiários. E como eu vou falar para vocês, né, em razão do papel que o CONASENS exerce nesse mecanismo, né, de gestão, né, de governança do Sistema Único de Saúde. Então, o CONASENS é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Ele é uma associação privada sem fins lucrativos, então é um arranjo bem sui generis, como a gente gosta de dizer, mais para frente eu vou entrar em detalhes. Então, ele é uma associação que representa, né, as secretarias municipais de saúde de todo o país nas discussões relacionadas à saúde. Então, por isso que quando a gente discute o enfrentamento da pandemia, né, quem representa os municípios nessa discussão, né, é essa instituição, o CONASENS, onde eu trabalho, onde eu sou assessora jurídica. Mas, assim, antes de adentrar no papel do CONASENS, eu acho que é importante falar um pouco o porquê da existência dessa entidade, né? O porquê o Sistema Único de Saúde precisa da existência dessa entidade, assim como precisa da existência do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, né? Para que o sistema funcione, né? Aconteça. Como que ele está organizado e por que essas instituições são necessárias para o seu funcionamento, desculpa. Eu sempre gosto de começar hoje, acho que hoje também, em razão da pandemia, muita coisa mudou, né, de 2020 para cá, né? Em geral, eu gosto de começar minhas aulas com essa pergunta. Acho que hoje em dia a resposta dela é mais simples, né? Você usa o SUS, né? Você usa o SUS, né? E se fosse, pelo menos até 2019, grande parte das pessoas, né, participantes diriam que não, né? Acho que hoje em dia, como o SUS tem, né, estado entre os principais temas discutidos pelo país, os assuntos mais comentados, né? Todo mundo que se vacina sabe que aquilo está acontecendo em razão, né, da gente ter um sistema único de saúde público que garante essa vacinação. Então, talvez essa resposta seja mais fácil, né? Mas até pouco tempo atrás, em geral, as pessoas responderiam que não, né? Porque a gente tende a ver o Sistema Único de Saúde como um sistema de oferta de serviços de natureza assistencial, né? Então, hospitais, laboratórios, centros de saúde, lugar para fazer exames, né? E eu sempre gosto de trazer essa questão justamente para explicar isso, né? Que o SUS vai muito além, né, do que somente a atenção hospitalar, ambulatorial, consultas médicas, cirurgias que normalmente a gente, né, ou pelo menos o público que está aqui hoje, que costuma estar, né, nas aulas, costuma ser usuário de plano de saúde, então não usa, né, o SUS nessas situações. Mas agora com a pandemia a gente tem visto isso, né, que o SUS é um sistema que vai para muito além, né, da assistência ambulatorial, hospitalar, que a gente costuma associar, né? Aqui eu gosto sempre de trazer, né, o fundamento constitucional, né, do Sistema Único de Saúde. Então, o artigo 23, 2 da Constituição
diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, a prestação de serviço de saúde, cabendo, né, segundo o artigo 37 da Constituição também, aos municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Então, acho que é importante também frisar o capítulo da saúde, né, na Constituição, então os artigos que vão do 196 ao seguinte, e essa previsão aqui dos artigos que falam da competência dos entes federados, eles são decorrência de todo um movimento que antecede a Constituição de 1988. Então, a gente tende a falar que foi a Constituição de 1988 que criou o SUS, e é verdade, né, foi ela que cria o sistema, né, prevê constitucionalmente, mas tudo isso é fruto de um movimento que já vinha de antes, né, que a gente chama de movimento da reforma sanitária, que culminou, né, com a previsão desse sistema nos moldes que foi pensado por esse movimento, né, da reforma sanitária, previsto na Constituição de 88. Né? Então, muito do que eu vou falar aqui, dos princípios que estão na Constituição, da forma que se previu de organização do sistema, tem a ver com o que foi preconizado por esse movimento da reforma sanitária. Então, primeiro, é competência dos 3 entes federados, né, prestar assistência à saúde, sendo que os municípios assumem a função prioritária da execução da política, segundo a Constituição Federal. Aqui o artigo 196, que em geral é o principal artigo que a gente costuma conhecer da Constituição em relação à saúde, né? E vocês vão ver que ele é importante, mas ele não é único, né? Então, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse artigo é importante, a gente costuma ver a leitura dele parando só na saúde e direito de todos e dever do Estado, mas a leitura completa dele é importante porque a gente consegue entender o sistema como muito mais, né, do que um sistema que deve entregar prestações de saúde assistenciais para a população, né? Primeiro que ele é garantido mediante políticas sociais e econômicas, então ele é dependente, né, do quanto, né, o país como um todo, a sua política social e econômica estão dispostos a investir na saúde da população, né? E ele visa não só a recuperação, né, eu atender, fazer um atendimento hospitalar, uma cirurgia, uma consulta, mas também a promoção e proteção, né? A evitar que as pessoas adoeçam, né? E eu acho que isso é muito importante. A principal intenção de se criar um sistema público de saúde e universal e igualitário, que a gente pode dizer que é o maior sistema, né, universal de saúde do mundo, é o SUS, é para não só recuperar as pessoas quando elas estão, né, com problemas de saúde, mas principalmente para promover e proteger, ou seja, evitar que as pessoas adoeçam. Então, por isso que eu falo que o Sistema Único de Saúde é muito mais do que a gente costuma enxergar, né? E aqui o artigo 200 da Constituição complementa esse entendimento quando ele coloca as atribuições do sistema. Então, o que o artigo 200 traz como atribuições do sistema? Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, o remédio que a gente compra na farmácia, se a gente usa um hospital particular ou uma clínica particular para fazer um exame, todos aqueles equipamentos que estão sendo utilizados ou produtos, né, estão sendo utilizados, eles passam por uma fiscalização do sistema, eles passam por uma regulação da Anvisa, né, que é a Agência de Vigilância Sanitária, e que faz parte do SUS, então isso também é papel do sistema, garantir que, inclusive, os serviços privados que são prestados tenham qualidade, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Então, isso agora a gente vê com maior clareza, né, mas é uma questão que a gente não via antes, mas a vigilância sanitária, então a qualidade da água que a gente bebe, a qualidade da comida que a gente come, tanto compra no supermercado quanto consome em um restaurante, isso é fiscalizado pelo SUS, e a vigilância epidemiológica, que assume um papel agora bastante de destaque na pandemia, né, que é acompanhar, né, o desenvolvimento de como uma doença se desenvolve no país, o que fazer para prevenir, a questão da vacinação, então tudo isso sempre foi papel do Sistema Único de Saúde, que é uma coisa que o SUS faz para todos, independente de você ser usuário ou não do plano de saúde. Isso é bastante importante.
ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, então a formação dos profissionais, dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, isso também é ordenado pelo Sistema Único de Saúde. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, né, que é uma questão importantíssima, né, porque a qualidade, né, e o acesso ao saneamento básico interfere de uma forma substancial na qualidade de vida da população. Então, é importante que o SUS esteja atento também a ações de saneamento básico, muitas vezes responsáveis, né? A falta de saneamento muitas vezes é responsável por doenças e problemas de saúde que atingem a nossa população. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Então, isso é papel do SUS. E a gente sabe que o país ainda é muito, né, está muito aquém de desenvolver uma política, né, de desenvolvimento científico e tecnológico para a saúde, tanto que a gente viu na pandemia com maior clareza o quanto a gente ainda é dependente do mercado externo, né, de outros países, né, a gente importa quase tudo que a gente usa na saúde, desde equipamentos mais simples, né, equipamentos de proteção como máscaras, luvas, até questões mais complexas como medicamentos, equipamentos, respiradores, como a gente viu no início da pandemia, e a vacina que a gente tem assistido nesse momento. Então, o Brasil hoje é um país quase que completamente dependente, né, de importação para oferecer, né, saúde para a sua população, porque a gente precisa ter ainda como foco, né, investir no nosso parque tecnológico, né, em pesquisa, em tecnologia e inovação, para que o país seja menos dependente do exterior. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendendo o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, como eu falei para vocês, aquilo que a gente come e a qualidade daquilo que a gente come, as informações, né, para que a gente possa fazer a melhor escolha, elas são também papel, né, do Sistema Único de Saúde, via Agência de Vigilância Sanitária Anvisa. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, né? Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, aqui eu quis trazer para vocês esse artigo, ainda sem entrar propriamente na encomenda que o professor Márcio nos fez, para a gente ter essa compreensão exata, né, de que o Sistema Único de Saúde, o seu papel, né, vão para muito além da assistência à saúde, né, o que a gente enxerga, né, o que é mais visível para a gente, que normalmente também aparece no noticiário como sendo um problema, né, a falta de leitos, a falta de medicamentos. Isso é sim papel do SUS e essas falhas são sim do sistema, por uma série de motivos, né, que eu não teria tempo aqui para conversar com vocês. Mas essas outras questões também são papéis do sistema e elas são, daí, nesse momento, todo mundo, né, quando precisa de um controle de medicamentos, por exemplo, que são de uso controlado, né, substâncias psicoativas que são vendidas na farmácia, mas que tem que ter o controle, não pode ser comercializados livremente, porque eles têm um impacto, né, mais relevante na saúde da população, é o SUS que faz esse controle. Então, todo mundo que usa, né, todo mundo, independente de ser usuário ou não de plano privado de saúde, ele é usuário do Sistema Único de Saúde. E agora, na pandemia, a gente viu isso com maior clareza. Um outro artigo que eu acho importante, né, trazer para vocês só a título de informação, é que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, né? Por que de relevância pública? Foi uma disputa, né, durante a Constituinte. O movimento da reforma sanitária, ele tinha a intenção de que o serviço fosse exclusivamente estatal, né, que a saúde ficasse 100% sob responsabilidade do Estado, né, mas na disputa, né, nas disputas do debate constituinte que resultaram na Constituição de 88, acabou prevalecendo a ideia de que o setor saúde também seria aberto ao setor privado, né, mas é um serviço de relevância pública, ou seja, ainda quando o privado presta, né, ele por ser de relevância pública, caberá ao poder público, né, regulamentar, fiscalizar, controlar, porque ele é um serviço de relevância pública, embora ele não seja exclusivamente prestado pelo Estado, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, né, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, eu posso, sim, no país, como a gente vê amplamente, né, ter o privado prestando serviço de saúde,
e ele presta tanto de forma suplementar, por meio dos planos, né, privados, como de forma complementar ao SUS, quando o SUS contrata, né, uma entidade privada para prestar um serviço em seu nome, assim como no setor privado, mediante desembolso direto, né? Mas mesmo em todos esses formatos, né, por ser um serviço de relevância pública, o poder público sempre fará, né, a fiscalização, é ele que vai dizer a forma de regulamentação, e daí a gente vê também, né, a presença de uma outra agência, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, que faz o controle, né, e a fiscalização dos planos privados de saúde. E daí aqui, agora adentrando ao nosso tema, eu quis trazer, né, a ideia, a gente vai falar agora sim, né, de rede de saúde, de serviços de saúde. E eu sempre gosto de trazer esse exemplo, porque a gente tende a ter essa ideia, né, de que o ideal, e é lógico que aqui a gente está falando de Brasília, a maioria das pessoas aqui são de Brasília, né, ou vêm de outras cidades, mas assim, moram atualmente em Brasília, e a gente tem de Brasília uma visão, vamos dizer assim, diferenciada ou diferente do que é a maioria do país, né? Porque em Brasília a gente consegue acessar, se não todo, mas a grande parte dos serviços de saúde que a gente precisa, né, para atender as nossas necessidades. Então, se eu precisar fazer um transplante, se eu precisar fazer um tratamento de câncer, uma cirurgia, um atendimento de emergência, um tratamento de reabilitação, eu tenho, né, em Brasília disponível. A gente sempre usava muito a expressão da vacina ao transplante, o SUS faz isso, né? E agora sempre usamos vacinas como a ação mais simples e transplante como mais complexo. A gente vê que vacina já não é mais tão simples assim, mas para dizer que a gente faz de tudo, né, do mais simples ao mais complexo. Só que, em geral, na grande parte, né, dos 5.570 municípios brasileiros que a gente tem hoje, eu não posso contar no território com a gama, né, de todos esses serviços. Né? Por quê? Porque eu tenho 5.570 municípios, desses 5.570, mais de 70% tem menos de 10 mil habitantes e 90% tem menos de 50 mil habitantes. Então, a realidade do país, né, ela é num território do município onde o cidadão reside, eu não ter a oferta de todo o serviço que atenda a todas as cidades. Né? Então, seria ideal, né, que todos os lugares tivessem essa estrutura. Então, aqui eu tenho um desenho, na verdade, da rede de urgência, mas só para trazer para vocês. Então, eu tenho um hospital, eu tenho um SAMU, que é, né, atendimento de urgência, eu tenho uma unidade básica de saúde, eu tenho uma UPA, né, que é para atendimentos que não precisam no hospital, mas mais complexos do que a unidade de saúde. Né? Eu tenho atenção domiciliar, eu posso falar que eu teria uma maternidade, eu tenho um hospital especializado em tratamento de câncer. Eu teria no território, o ideal seria que as pessoas não precisassem se deslocar, né, das suas cidades para terem as suas necessidades de saúde atendidas. Mas, isso do ponto de vista de acesso. Mas do ponto de vista da lógica da saúde, eu não tenho como ter, considerando que grande parte dos municípios são muito pequenos, né? Todos os serviços disponíveis no território, né, de cada um dos 5.570 municípios. Né? Então, seria ideal que todos os lugares tivessem essa estrutura, do ponto de vista de facilidade de acesso, sim. Mas tem uma outra questão na saúde também, que não tem a ver só com acesso, mas tem a ver com economia de escala e de escopo. Né? Então, pela facilidade do acesso, o ideal seria que os 5.570 municípios tivessem uma estrutura, né, que atendesse, se não toda, mas grande parte da necessidade de saúde da sua população. Né? Mas há estudos, isso já é uma premissa na saúde, que demonstram que a relação entre volume de procedimentos e melhor qualidade da atenção, né, faz com que eu precise concentrar, né, serviços de saúde para ter economia de escala e de escopo. Né? Eu sempre gosto de usar o exemplo de uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Né? Se eu não teria como ter, obviamente, cirurgia cardíaca nos 5.570 municípios do país, porque eu não teria profissionais, né, qualificados para fazer isso. Né?
Mas, além disso, ainda que eu tivesse, isso não seria interessante, porque se eu tenho um cirurgião cardíaco no município de 10 mil habitantes, é provável que ele faça uma cirurgia cardíaca a cada por mês, né? E daí a gente sempre fala, é interessante, você gostaria, né, de ser operado, fazer uma cirurgia cardíaca, algo extremamente complexo para um médico que faz uma cirurgia por mês, ou para um médico que faz uma cirurgia por dia, né? Então, obviamente que a escala, né, ela aumenta a qualidade da prestação de serviço. Então, também não é interessante, do ponto de vista de qualidade do serviço, que eles estejam replicados em todos os municípios. Então, em algumas situações, né, quanto maior a complexidade do serviço, eu vou precisar concentrar, né, esses serviços em alguns lugares, né, e não eles não estarão espalhados pelo país todo. Então, essa é uma outra explicação. Então, não é só uma questão de não ter recursos financeiros para ter essas unidades, não é só uma questão de não ter profissionais suficientes capacitados para isso, mas é uma questão de que isso também não seria interessante do ponto de vista da qualidade do serviço prestado. Embora, lógico, seria o ideal do ponto de vista da facilidade do acesso do cidadão. E daí o que vem diz o artigo 198 da Constituição? As ações de serviços públicos de saúde vão integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, que constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Ou seja, como eu não posso ter, né, todos os serviços em cada um dos 5.570 municípios, pelos motivos que eu expus para vocês, eu vou me organizar em forma de rede. E essa rede vai ser regionalizada e hierarquizada, atendendo às diretrizes da descentralização, como direção única em cada esfera de governo. Então, eu descentralizo ao máximo possível a execução da política para o nível municipal, né? Eu tenho que atender integralmente as pessoas, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Aqui reforçando de novo um princípio do SUS, né, que é focar na prevenção e na proteção e evitar o adoecimento, né, em detrimento de atender depois que o problema de saúde estiver instalado. E aqui eu gosto sempre de falar sobre atendimento integral, porque a gente tende, né, e sobretudo nos últimos 20 anos, né, com o fenômeno da judicialização da saúde, a ler esse atendimento integral como o direito de todo mundo acessar todo e qualquer serviço ou ação ou produto de saúde. Né? Então, eu tenho direito a qualquer medicamento que o meu médico prescrever ou fazer qualquer procedimento. E, na verdade, quando se pensou a integralidade, que é uma garantia do sistema, ela quer dizer que a pessoa ela tem que ser atendida em toda a sua necessidade, desde que ela entra no sistema até a necessidade dela ser completamente atendida. Então, eu preciso ter ações de prevenção, eu preciso ter ações de educação e saúde. Se eu sofrer um acidente, eu vou precisar de um atendimento de urgência, então eu vou ser resgatado pelo SAMU, eu vou ser levado para um hospital, né, para me fazer um primeiro atendimento. Talvez eu precise fazer uma cirurgia, o SUS vai ter que garantir a cirurgia, depois talvez ele tenha que garantir a minha prótese, né, se eu precisar de uma prótese, e uma reabilitação, uma fisioterapia, se eu precisar depois de uma fisioterapia. Então, eu não posso simplesmente atender, né, fazer o atendimento de urgência e deixar a pessoa sem a cirurgia que ela precisa, ou realizar a cirurgia, mas não fornecer depois a reabilitação. Então, isso significa atendimento integral. Ela precisa ser atendida em toda a sua cadeia de necessidade. E, por fim, a terceira diretriz é a participação da comunidade. O SUS ele é construído, né, e a sua política, né, o que vai ser oferecido ao cidadão, ele é discutido com a participação desse cidadão, por meio das conferências de saúde e dos conselhos de saúde, para que a política pública reflita, né, o máximo possível a necessidade da população, que vai ser percebida, né, por quem faz a política, organiza a política, ouvindo, né, a comunidade. Então, para complementar aqui também, o Sistema Único será financiado, né, nos termos do artigo 95, com os recursos do Orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, todo esse sistema organizado, né, que deve ser garantido pelos 3 entes federados, né, eu acho que discutir o SUS é discutir também federalismo, né, porque esse arranjo que eu vou falar para vocês, né, do qual o Conasense faz parte, ele é um experimento, né, de como realizar uma política pública que é essencialmente, né, conta essencialmente com a participação dos 3 entes federados e precisa contar, né, e a Constituição determina isso, porque não só porque
ela quis que assim fosse, mas porque é uma necessidade, né? E não só a execução, né, a organização e a execução da política são pelos 3 entes, como o financiamento, né? A Constituição fala, eu vou ter que ter financiamento dos 3 entes para realizar a saúde. Então, retomando aqui, né, para a gente chegar no nosso ponto, né? A saúde, então, segundo o artigo 23.2 da Constituição, é competência comum dos 3 entes federados e, né, sendo papel primordial do município, né, prestar o serviço de saúde lá na ponta, né, em cada um, né, no seu território, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. E a gente, no projeto que o professor Márcio mencionou, do SUS-LEGES e agora do LEGES-SUS, a gente vê o quanto é complexo, né, fazer com que essa cooperação técnica e financeira aconteça. Né? Isso resulta numa infinidade, né, de normativas para que isso aconteça. Então, como a própria Constituição criou o Sistema Único como uma integração dos serviços de saúde dos entes federativos em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços, organizado de acordo com as diretrizes do atendimento integral, a descentralização e a participação da comunidade. É muito importante isso, porque assim, muitas vezes a pessoa fala, eu fui atendido no SUS municipal ou no SUS do estado de São Paulo, porque o SUS no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, o SUS é um só, né? O SUS é um conjunto de todos, né, os serviços, né, de toda essa rede, que é composta por todos os serviços de cada um dos 5.570 municípios, os 26 estados, o Distrito Federal e a União. Né? Então, o SUS é um só, e ele é resultado da integração desses serviços dos entes federados, tanto municípios, estados, Distrito Federal e União, de forma regionalizada e hierarquizada. Por que regionalizada? Porque, como eu falei para vocês, eu não vou conseguir ter todas as ações disponíveis num só município. Então, eu preciso me organizar em regiões para eu conseguir atingir, né, a grande, pelo menos se não todo, mas grande parte dos serviços nos limites de uma região de saúde. E hierarquizada, porque eu não acesso, por exemplo, eu preciso fazer um transplante, então eu vou no sistema buscar um transplante direto. Não, eu preciso passar todos os serviços, né? Então, ser atendido numa unidade básica, passar por um especialista que vai indicar, né, eventualmente a realização de exames que vão chegar a um diagnóstico e vão me levar à realização de um transplante. Né? Então, existe uma hierarquia também de acesso aos serviços, né, e de organização dos serviços. Aqui, fazendo uma citação da professora Lenê Santos, que é uma teórica, né, e bastante conhecida, né, quando a gente estuda o Sistema Único de Saúde, e participou, inclusive, da construção do sistema, né, e da elaboração da Lei 8080. A citação dela que eu gosto de trazer é: o SUS tem estrutura organizativa diferenciada dos demais serviços públicos, por ser um sistema que exige constitucionalmente o formato de rede regionalizada e hierarquizada, que pressupõe interligação, interconexão dos serviços dos entes federativos em uma região de saúde. Então, a Lenir gosta sempre de frisar isso, né? A Constituição exige que eu me organize de forma regionalizada e hierarquizada, em formato de rede. E mais do que isso, ela exige porque é da essência, né, desse serviço público, do serviço de saúde, ser prestado dessa forma, como a gente falou mais para frente. Né? Eu não conseguiria cada município fazer o seu serviço de saúde, cada estado fazer o seu, a União fazer o seu. Né? Eu necessito, pela natureza do serviço, né, que isso seja feito de forma regionalizada e hierarquizada. Então, com interligação, com cooperação, com interconexão entre os entes federados. E aqui é importante porque às vezes a gente compara com outras políticas públicas, né? Nessa perspectiva de necessidade de integração, é muito mais fácil, por exemplo, eu realizar a educação do que a saúde, né? Porque muitas vezes no mesmo território eu consigo ofertar a educação básica, a educação, o ensino médio, o ensino fundamental, até mesmo a universidade. As pessoas não precisam, né, de circular tanto, né, para serem atendidas nas suas necessidades de educação. Mas a saúde já é mais, esse deslocamento ele é quase que inevitável, a não ser, lógico, que a gente resida em grandes centros. Né? Lembrando que, acho que a não ser talvez São Paulo e Rio de Janeiro, ou só São Paulo, talvez consiga ofertar todo e qualquer serviço que eu necessite, porque dependendo da complexidade, da especificidade, algumas especialidades eu vou ter só, por exemplo, na capital de São Paulo, né? Então, até mesmo quem mora, por exemplo, em Brasília, no Rio de Janeiro, vai precisar se deslocar.
para ser atendido. Aqui uma outra citação da Leni, né? Essa exigência de integrar serviços em rede regionalizada faz do SUS um sistema ímpar, que se estrutura na interdependência dos entes federativos, na região e na rede de saúde, exigindo, impondo uma repartição de competências. Então, assim, não é uma escolha, né, do Estado, ou do município, ou da União, cooperar, né, e se integrar com os demais entes. Ele é uma necessidade, uma imposição. A gente tem um exemplo que talvez para vocês não seja conhecido, mas para quem é um pouco mais velho, né, São Paulo, na década de 90, né, na gestão do prefeito Paulo Maluf, ele fez uma tentativa de fazer um sistema paralelo ao Sistema Único de Saúde. Não obstante a discussão, né, do questionamento sobre a constitucionalidade, foi uma experiência que não deu certo, né, justamente por isso, porque eu preciso, né, eu não consigo. Assim como outros serviços também, a gente vê essa necessidade de integração. Por exemplo, o caso do saneamento, né? Os municípios, os estados precisam, né? Principalmente os municípios, se consorciar, porque eu não tenho como separar, né? Fazer o serviço extrapola os limites territoriais, né? E geográficos. Então, eu preciso sim me organizar. Então, eu não posso escolher, não, eu vou fazer a minha política de saúde aqui no meu município, pegando um município que seja extremamente rico, né, que tenha royalties de petróleo. Então, eu não tenho uma questão de um problema de receita, né? Eu tenho recurso suficiente para fazer o que eu quiser no meu município. Mesmo assim, ele vai precisar se compor, né, e se relacionar com os demais entes federados, justamente por essa natureza que a gente explicou da saúde, que precisa, né, ser organizada dessa forma, né? E daí, como que eu faço essa organização? A Lei Orgânica de Saúde, a Lei 8.080 de 90, veio para dizer, né, como eu organizo esse sistema. Então, a lei ela prevê quais são as atribuições comuns, né, na direção do SUS em cada esfera de governo, também indicando as competências específicas. Então, se eu vou precisar de todos, eu preciso dizer o que cada um vai fazer, né? O que vai, porque senão eu teria sobreposição de ações ou vamos dizer, eu gosto de falar, um conflito de competência negativa, né? Ninguém faria e o serviço ficaria sem ser prestado. Então, eles precisam se organizar para dizer o que é a competência de cada um, né? O que cabe a cada um dos entes fazer, né? Nesse sistema, para que o sistema funcione, para que as ações aconteçam. Então, a Lei 8080 traz, né, no artigo 16, por exemplo, que embora a principal responsável financeira pela execução do serviço de saúde seja a União, raramente é ela que executa pessoalmente as ações de serviço de saúde, né? Então, é muito difícil você ver um hospital da União, à exceção do Rio de Janeiro, que já foi capital federal, né, que tem alguns serviços que ainda são tocados pela União, né, prestados diretamente pela União, ou alguns institutos que são como o INCA ou o INTO, que também são no Rio de Janeiro, que são da União. Em geral, os serviços são executados pelos municípios ou pelos estados. A União raramente executa ações de serviço de saúde, mas ela responde subsidiariamente pela deficiência no serviço prestado pelos estados-membros e municípios em qualquer ação de serviço. Por quê? Porque é uma ação que tem que é competência comum dos três entes e deve ser prestado, né, em cooperação pelos três. Já o artigo 17 da Lei 8080, né, fala sobre o Estado-membro, e isso se aplica também ao Distrito Federal, né? Ele é o responsável institucional pelo financiamento também, a descentralização aos municípios e o apoio técnico e a coordenação em nível estadual das ações de serviço de saúde, sendo ainda o seu executor suplementar, respondendo subsidiariamente pela falha em qualquer ação ou serviço de saúde que seja de responsabilidade dos seus municípios. Então, o Estado aqui aparece de novo, né, como financiador, como a Constituição prevê, ele descentraliza para os municípios, fica com apoio técnico e financeiro e coordena as ações, mas, em princípio, ele vai ser o executor suplementar, ou seja, só na falta da execução pelo município é que eu vou ter um serviço prestado pelo Estado. A gente vai ver mais para frente que, na prática, o sistema não se desenhou dessa forma como a lei coloca. E daí, no tocante aos municípios, o artigo 18, né, ele repete o que já está previsto no artigo 37 da Constituição, atribuindo ao município a condição de executor direto das ações e serviços de saúde, embora o faça com a cooperação técnica e financeira da União dos Estados-membros, né?
E isso também se aplicaria ao Distrito Federal, porque ele acumula, né, tanto as competências dos estados quanto dos municípios. Então, como foi pensado, né, pela lei? Como que eu vou dividir? A União dá o apoio, financia, né, mas ela não executa diretamente. O Estado também dá um apoio financeiro e técnico e coordena os municípios do seu território, mas, em geral, não executa diretamente, né, só suplementarmente. E aos municípios caberia a execução direta do serviço. É isso que a gente tem previsto na Lei 8080. Então, desse modo, o papel do município é que seu cidadão tenha acesso a todas as ações e cuidados de saúde que necessita, desde as ações mais básicas, né, até as de alta complexidade. Então, se o senhor Francisco, que mora no município, né, vou citar o meu município, que é um município do interior do Mato Grosso do Sul, Guia Lopes da Laguna, de 12 mil habitantes, ele precisa fazer hemodiálise, né? Só que eu não tenho serviço de hemodiálise no meu município de 12 mil habitantes, mas é o município que vai ter que garantir que o seu Francisco faça a hemodiálise dele, ou no município vizinho, ou no município que é o polo de uma região, ou na capital do estado, se de repente aquele serviço só estiver na capital, mas é o município que vai ter que direcionar o cidadão para onde ele vai ter que atender a sua necessidade. Por isso que a gente vê tantas pessoas se deslocando, né, para ir buscar o serviço de saúde, porque, em geral, os serviços de média e alta complexidade não estão presentes em todos os territórios, né, dos municípios, né? No entanto, essas necessidades não precisam ser atendidas nos limites do território do município, como acabei de exemplificar para vocês. Muitas não poderão, né, ser atendidas e nem deverão, como eu falei, porque não é interessante, por exemplo, que eu tenha um serviço de hemodiálise no município de 12 mil habitantes, porque eu não vou ter escala nem escopo, né, e isso vai fazer com que aquele serviço não tenha qualidade, né? Então, ou não tem, como eu não tenho escala, ele vai ser economicamente, né, inviável. Então, eu vou ter que concentrar em um município maior, para onde todas as pessoas dos municípios menores, né, que fazem parte daquela região, vão se deslocar. Mas cabe ao município a responsabilidade de garantir que o seu cidadão tenha acesso a todas as ações e prestações de serviço que precisar, ainda que em outros municípios ou até mesmo em outros estados. Então, é muito comum, por exemplo, nos estados do norte, que serviços de alta complexidade não estejam disponíveis, por exemplo, uma cirurgia cardíaca de uma criança recém-nascida. Então, ele não só vai precisar se deslocar para um outro município maior do estado, como ele vai ter que ir para um outro estado, né? Para além dos limites territoriais do estado, por exemplo, e ser atendido em Brasília, por exemplo, no caso da região norte, uma referência, ou Goiânia, ou até mesmo em São Paulo. Então, é a competência do município garantir esse acesso, mas não necessariamente isso vai ser feito no seu território, pode ser feito no território de outros municípios ou até mesmo de um outro estado, né? Essa é uma leitura a partir do que diz a Lei 8080, né? Foi isso que foi pensado lá em 1990, quando o sistema tinha acabado de ser criado. Mas a divisão de responsabilidades no SUS ainda não é tão clara, né? Não é tão simples de entender pelo que está na lei, até porque a lei é extremamente genérica. E como a gente viu, na prática eu não consigo fazer dessa forma como a lei pensou, né? Havendo uma infinidade de normas administrativas que regulam a matéria e uma constante renovação normativa que dificulta a compreensão do sistema. Então, se eu só leio a Lei 8080, eu não consigo entender como que o sistema está organizado. Porque ela fala de uma forma genérica, quando eu tenho 5.570 municípios, cada um de tamanhos diferentes, de portes diferentes, características diferentes, demográficas, epidemiológicas, socioeconômicas, né? É difícil que uma lei consiga prever como ela fez, né, de uma forma homogênea, o que vai acontecer no território, porque o território não é homogêneo. Então, a lei, quando ela prevê de uma forma homogênea o que faz a União, o que faz o Estado, o que faz o município, ela, na verdade, ela está fazendo isso descolado da realidade do país, né, que é um país extremamente heterogêneo, né? E aqui, só para falar um pouco, né, quando eu falo dessas normas, é por isso que a gente tem tanta norma infralegal no sistema, né? Porque eu não consigo operacionalizar ou fazer com que ele seja executado só com aquilo que as leis dispõem, que as leis dispõem, a Lei 8080, a Lei 8.142, a Lei Complementar 141, que são as principais leis do arcabouço legal do SUS,
né? Eu não preciso, então, eu não consigo. Então, eu tenho uma infinidade de normas, até que eu cito, né, a primeira etapa do projeto, né, SUSLEGES, que a gente desenvolveu. Só para vocês terem uma ideia, em 2017, de portarias do gabinete do Ministério da Saúde, eram 17 mil normas, né? É lógico que essas normas elas não eram, né, todas de conteúdo normativo, como a gente gosta, quando a gente classifica, né, ou seja, que impõe regras gerais abstratas. A maioria delas era de efeito concreto, né? Por quê? São normas que falam do repasse financeiro, da criação e estruturação de fóruns, incentivos financeiros. Então, a gente vê que eu tenho uma estrutura que é organizada muito mais centralizada do que a Constituição e a legislação prevêem, né? E por isso eu preciso de uma série de atos normativos que regulamentem esse funcionamento, né? Então, embora a Constituição e a Lei 8080 desenhem uma execução dos serviços de saúde prioritariamente pelos municípios, há normas infraconstitucionais que disciplinam essa hierarquização, a descentralização e articulação de ações numa rede regionalizada do sistema público de saúde, com a distribuição de atribuições e repartição de competências para essas ações e serviços, que é mais clara para algumas áreas de atuação do SUS e não tão clara para as outras. Então, quando eu vou pensar na assistência farmacêutica, por exemplo, do sistema, as normas, eu consigo, por exemplo, um cidadão comum ou atores do sistema de justiça, que hoje em dia trabalham muito com as normas do sistema de saúde, eu consigo perceber com maior clareza o que é a competência de cada um dos entes fazer em relação à assistência farmacêutica, né? Então, os medicamentos de, alto, de alta especializados são, especializados parte são pela União, parte pelo Estado, parte pelo município, os de atenção básica são pelo município, para aqueles que são para doenças endêmicas, os estratégicos, né, o componente estratégico são da União, justamente porque precisam, né, de um cuidado especial. Então, isso é muito claro em relação à assistência farmacêutica. Quando eu vou para outras ações, por exemplo, cirurgia, acesso a leitos de UTI, isso já não é tão fácil de você perceber, né, mesmo pelas normas infralegais, né? Por quê? Porque dependendo do território onde eu estou, então cada estado com as suas especificidades, seus municípios, vai ter um arranjo diferente, né? E isso não fica claro pela, né, Lei 8080. Então, eu tenho uma multiplicidade de municípios e diferentes perfis de estados. Então, eu tenho desde São Paulo, né, que tem um parque tecnológico, uma oferta de serviços complexos que atende grande parte das necessidades da população, ou Rio de Janeiro, ou Minas Gerais, e eu tenho Acre, eu tenho Roraima, né, que por questões múltiplas, né, tanto do ponto de vista geográfico, demográfico, mas também econômico, de acesso, né, de profissionais, tem um outro perfil, né? Então, eu não posso dizer os estados todos vão realizar os serviços XYZ. Por quê? Porque São Paulo vai conseguir e o Acre e Roraima não, né? Porque talvez Mato Grosso do Sul consiga parte, a Paraíba consiga uma parte, mas não todos. Então, assim, eu não tenho como definir essa repartição de competências de forma estanque no Sul, né? Dizer, ao Estado cabe a atenção especializada, ao município cabe a atenção básica, e à União a altíssima complexidade. Mas eu tenho município que consegue fazer alta complexidade, média complexidade, né? Grande parte das capitais. Então, eu vou dizer que ele só vai fazer atenção básica. E tem estados que às vezes não conseguem fazer alta complexidade, como eu falei para vocês. Então, eu vou dizer que ele tem que fazer. Então, não tem como ser estanque, né? Acho que até algumas pessoas gostariam que assim fosse, que seria mais fácil de entender o sistema, mas infelizmente, pela diversidade do país, isso não é possível, né? Nem por fazer por grau de complexidade ou uma definição estanque daquilo que vai caber a cada um, né? Justamente por essa diversidade. Então, não tem como eu falar, atenção básica é papel do município, a média complexidade é papel do Estado, a alta complexidade é da União. Não funciona dessa forma, né? Justamente por essa diversidade e porque o sistema também não foi pensado, em razão da sua natureza, para ser dessa forma, né? Então, como que isso vai ser construído, já que eu não posso dizer que cada um dos estados vai ofertar os serviços, cada um do município vai ofertar os mesmos serviços,
né? Porque em alguns lugares o município vai ser capaz de fazer mais coisas, em outro menos, e assim os estados. A divisão de competências do SUS, ela acaba sendo definida por meio de pactuação e repartição das responsabilidades realizadas nas comissões intergestores. E aqui é uma especificidade do Sistema Único de Saúde que foi pensado justamente para dar conta desse arranjo, né, como organizar, né, como fazer a governança desse sistema que é tão complexo e que não pode ser definido de forma assim mais simples, né? Então foram pensados nessas comissões intergestores e é nessas comissões que se pactua e reparte as responsabilidades, né? Os entes municipais são responsáveis pelas ações de serviço de saúde dentro dos limites normativos e também do que foi pactuado entre os entes. Então, pode ser que em Goiás, né, o serviço de oncologia seja pactuado na CIB, depois eu vou explicar para vocês o que é, mas é a comissão estadual, é responsabilidade do estado de Goiás, porque os municípios não têm estrutura, né? Mas pode ser que, por exemplo, no Mato Grosso, Cuiabá tem estrutura para fazer o serviço de oncologia, então isso vai estar com os municípios e não com o Estado. E já em São Paulo, vai ter parte no Estado, parte nos municípios, então isso vai precisar ser pactuado e discutido essa repartição nessas comissões, de acordo com a realidade, né? E lembrando que isso pode mudar de tempos em tempos, né? Pode ser que um município, em determinado momento, não fosse capaz de prestar um serviço, né, de uma determinada complexidade e depois de um tempo ele passa a poder prestar. Então, isso pode ser repactuado, né? Então, é a partir da pactuação e repartição das responsabilidades realizadas nessas comissões que os entes municipais são responsáveis pelas ações e serviços dentro dos limites normativos e que foi pactuado entre os entes, assim como estados e uniões também vão ser responsáveis a partir dessas pactuações. E para que fosse possível, então, que o sistema funcionasse dessa forma regionalizada e hierarquizada, foi pensado, então, um modelo de governança para o sistema. E daí é bem importante aqui falar, a gente usa bastante a palavra governança no mundo corporativo. O sentido é semelhante, mas a governança no SUS ela tem as suas peculiaridades, né? E o eixo central desse modelo de governança são essas comissões intergestores, são elas que vão fazer essa discussão, essa pactuação e essa divisão de responsabilidades. O tempo todo, isso está acontecendo o tempo todo porque vai mudando de acordo com a realidade. E a gente viu muito isso na pandemia, né? Tem algumas ações que foram pensadas para serem executadas pelos estados, municípios, outras diretamente pela União. Tudo isso é discutido nessas comissões. E o que são essas comissões, né? Elas são foros de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde, né? E elas são uma entidade, vamos dizer, um instituto pensado, né, pelo Sistema Único de Saúde. Ele é muito típico do serviço da política pública de saúde, embora, né, seguindo o modelo da saúde, a assistência social também já adota esse modelo, porque a assistência social acaba funcionando de forma semelhante à política de saúde, né? Precisa dessa inter-relação entre os entes. Então, elas também têm, né, inspiradas no SUS, as comissões intergestores. No âmbito nacional, né, esse foro de negociação é a Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, né, que conta daí com representantes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em cada um dos estados, como eu falei para vocês, eu vou ter uma comissão intergestores bipartite, que é a CIB. Então, no âmbito do estado de Goiás, eu tenho a CIB de Goiás, que é onde estados e municípios discutem e pactuam as suas responsabilidades. Então, sai do nível, né, nacional e vou para o nível estadual. E ainda no âmbito de cada estado, cada um dos estados ele é dividido em regiões de saúde. Justamente porque a ideia é que a organização seja regionalizada, para que eu consiga resolver os problemas de saúde em grande parte numa região de saúde, e o cidadão precisa se deslocar menos, né, o quanto menos for possível. Então, cada uma dessas regiões de saúde vão ter também uma comissão que congrega os municípios daquela região, que é a Comissões Intergestores Regional. Esse é um arranjo que foi iniciado na década de 90, né, com a criação do sistema pela Lei 8080. Então, desde o início, já se pensava como que a gente vai fazer, né, para se organizar, para fazer essa gestão, né, compartilhada
essa prestação de serviço que precisa ser regionalizada, como a gente vai fazer? Né? Então, se pensou na criação dessas comissões. Elas eram previstas, né, nas normas antigas, né, nas normas operacionais básicas do sistema, nas NOAs, no Pacto pela Saúde, mas, no entanto, foi só em 2011, né, vejam, bastante tempo depois, né, 21 anos depois da Lei 8080, que ela passou a prever essas comissões no corpo da lei. Né? Então, até então, ela era uma estrutura pensada, né, e existente em nível infralegal. Daí a Lei 8080 foi alterada, né, em 2011, desculpa, né, foi criado um novo artigo para prever essas comissões intergestores. Então a lei não cria, na verdade, ela institucionaliza em nível legal uma comissão as comissões que já existiam e que já eram utilizadas pelo sistema para fazer essa governança. Então o que diz o artigo 14A? As comissões intergestores tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre os gestores quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. Né? Então, eu estou falando aqui da CIB e da CIT. Né? Por que isso é importante estar na lei? Porque até então eu poderia questionar, né, tudo que fosse produzido e pactuado por essas comissões, já que elas eram previstas em normas infralegais. Então, tinha uma segurança jurídica e uma estabilidade normativa muito maior, né? Era muito mais inseguro. Né? Isso foi produzido, foi decidido pela CIT, ou isso foi decidido pela CIB. Mas o que é CIT? O que é CIB? Não, é uma comissão que a gente criou por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, ou de uma resolução, uma portaria do governo do estado de Tocantins. Né? Então, isso era mais frágil, mais inseguro. Então, a lei veio para trazer mais segurança, né, e mais legitimidade para essas comissões. O decreto 7508, que também é de 2001, também prevê, né, essas comissões, que pactuam sobre a organização e o funcionamento das ações de serviço de saúde, integrado em redes de atenção. O decreto, ao contrário da lei, ele prevê também as comissões intergestores regional. Então, a lei fala só de CIB e CIT, né? O decreto veio trazer a figura das comissões intergestores regionais, que são as CIS, foi aquilo que eu falei para vocês, que congrega os municípios de uma determinada região de saúde. Né? E como que eu faço, né, para garantir que nesse espaço de pactuação, na CIT, por exemplo, né, que é a Comissão Intergestora Nacional, né, eu tenha a representação de estados e municípios. Né? Eu vou trazer os 5.570 municípios e os 26 estados do Distrito Federal para sentar com o Ministério da Saúde e discutir a política de saúde e aprovar como que isso vai ser executado. Né? Isso, obviamente, é inviável. Né? Não seria possível essa participação. Então, eu faço uma participação mediante representação. Então, para que fosse garantida a participação dos estados e dos municípios nas comissões intergestores, foi previsto um sistema, né, de representação que já acontecia, né, desde dos primórdios do SUS, mas que também foi consagrado na Lei 8080 em 2011. E o que diz o artigo 14b? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que eu mencionei para vocês no início, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONASENS, são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública de relevante função social na forma do regulamento. Ou seja, eu estou reconhecendo duas instituições que não são públicas, elas são privadas na sua personalidade jurídica, né? São conselhos, associações privadas sem fins lucrativos que congregam representantes tanto de estados como municípios, mas eu estou dando a essas instituições o papel de representar os 5.570 secretarias municipais de saúde e as 27 secretarias estaduais e distrital de saúde. Né? Então, a lei está reconhecendo isso, né, como os legitimados para negociar com o Ministério da Saúde, discutir como que vai se dar a organização do sistema. Né? E daí isso em nível, né, nacional e no nível estadual, que eu tenho a CIB, que daí eu vou discutir as questões relacionadas só ao território do estado, eu vou ter a Secretaria Estadual de Saúde discutindo com os municípios daquele estado que são representados pelo COSENS. Isso também está previsto, né, na Lei 8080. Então, as comissões intergestoras contam com entidades representativas dos estados e dos municípios,
sendo que na comissão intergestores tripartite, os entes municipais são representados pelo CONASENS, né, e os entes estaduais pelo CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, agora, finalmente, eu cheguei no CONASENS, né? O que é o CONASENS? É essa entidade que representa, né, na Comissão Intergestores Tripartite, os municípios, as secretarias municipais, para a discussão de como se executa a política de saúde, né? Então, eu não decido isso pelo Ministério da Saúde. Eu não decido o Ministério da Saúde sozinho. Ele vai decidir dialogando, discutindo e pactuando com os representantes dos municípios, assim como faz com os representantes do Estado, os três, né, conjuntamente na Comissão Intergestores de Tripartite. Então, eu tenho um arranjo, né, que é extremamente sofisticado e complexo, né? Então, vocês vejam, até para explicar o que é o CONASENS, eu precisei fazer todo esse percurso com vocês para que vocês entendessem, né, a necessidade de se ter essas comissões e de ter uma entidade que representa os municípios e uma que representa os estados, para que eu possa pensar a política de saúde, que vai ser aprovada no Conselho de Saúde, né, pela população, mas que vai ser executado por esses entes, e precisam decidir esses aspectos operacionais. E esse é um arranjo que ele é de difícil compreensão pelos atores externos, né? É muito difícil que alguém entenda, né? Tipo, um cidadão, ou até mesmo os atores externos, né? Gostam de citar o sistema de justiça, porque a gente, né, em razão da judicialização, é muito frequentemente, né, acionado pelo sistema de justiça. E eles também têm dificuldade de entender. Não, mas de quem que é a responsabilidade por dar um leito de UTI para um habitante de Jericoacoara, no Ceará? É do município ou é do Estado ou da União? Onde que está definido isso? Vai estar definido na pactuação que foi feita na CIB do Ceará. Só que isso é absolutamente, até eu chegar nessa conclusão e acessar, né, essa divisão, é muito complexo. Muitas vezes, né, o judiciário não consegue ter essa compreensão. Por isso, né, não só por isso, mas também por isso, o judiciário optou por entender a saúde como responsabilidade solidária dos três entes. Então, não é papel do juiz ou do promotor saber, né, se é o município de Jijoca de Jericoacoara ou se é o estado do Ceará que tem que fornecer o leito da UTI. Eles vão ter que, um deles vai ter que fornecer, pode ser tanto o estado quanto o município, eles são responsáveis solidários. Essa interpretação é feita a partir do artigo 23, que eu mencionei para vocês, que diz que é competência comum dos três entes. Isso está fixado, né? Foi tese de repercussão geral 793, né? Aqui eu trouxe para vocês o caso, né, que deu origem, né, a essa discussão de repercussão geral. A tese foi um pouco flexibilizada pelo Supremo, né, quando ela foi definida agora em 2019. Então, ele até permite, né, prever que os juízes possam destinar o cumprimento de uma determinada ordem judicial para o ente que é competente, mas a regra é que ele pode determinar que qualquer um dos entes realize. Então, vocês vejam, eu posso determinar que um município de 10 mil habitantes realize um transplante ou compre um medicamento de R$1 milhão, que é infinitamente maior que o orçamento que ele tem disponível, né, para comprar medicamentos para a sua população. Mas, então, assim, é uma tese que a gente que trabalha no Sistema Único de Saúde questiona, porque para a gente é muito claro, né, que existe uma divisão de tarefas, de competências nesse sistema, mas a gente também reconhece que não é fácil para quem é de fora, né, fazer essa compreensão. Então, é muito mais prático, né, para o judiciário entender como é competência comum, eu posso exigir qualquer coisa de cada um dos entes federados. Né? Assim como eu poderia exigir, por exemplo, uma fisioterapia, que é algo mais simples, da União, né? Que não faz sentido, a União nem tem serviço que faça isso. Então, para ela cumprir, ou ela vai ter que pedir, né, apoio do município ou do estado, ou ela vai precisar contratar no privado, porque ela não tem serviço que faça isso. Mas é até compreensível, né, que tenha esse entendimento do judiciário, porque é difícil de entender esse arranjo, como eu falei para vocês. Lembrando, né,
eu já tinha mencionado isso, né? A legislação, né, até em nível de lei, né, Constituição e leis ordinárias e leis complementares, ela fez essa divisão de que o município é o executor, né? E o Estado seria só o executor suplementar. Mas a nossa realidade é muito comum que o Estado também seja executor direto de muitos serviços, né? Então, por vezes, né, hospitais, clínicas, e serviços até menos complexos são realizados diretamente pelas secretarias estaduais. Então, isso gera ainda mais confusão. Então, falando aqui um pouco da judicialização que acaba acontecendo, os entes da federação, em decorrência da competência comum, essa foi a tese fixada pelo Supremo, né, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Então, essa é a tese mais nova, né, fixada em 2019, na tese de repercussão geral. Ela já prevê, né, uma possibilidade de direcionamento de cumprimento de acordo com regras de repartição de competências. Então, eu reconheço que existe uma repartição de competências, mas sempre com respaldo de que, em razão da competência comum, eu posso exigir aquela prestação de saúde de qualquer um dos entes federados. Eu gosto dessa citação do professor Daniel Sarmento, né, da UERJ. Ele já trazia, né, embora a tese da responsabilidade solidária ela seja muito consolidada, né, na jurisprudência, sobretudo, mas também na doutrina, né, jurídica, mas ele já trazia em 2012 esse entendimento, né, quando nem se questionava, né, a mudança da tese da responsabilidade solidária. A própria referência a um sistema, e daí aqui ele traz o artigo 198, que a gente falou bastante, né? Já remete a um todo orgânico, cujas partes integrantes devem atuar de maneira harmônica e complementar, aliando-se a isso a opção expressa pela descentralização, como matriz organizacional do SUS, no artigo 198.1 e 37, né, que eu trouxe para vocês. Fica claro o propósito de conferir aos entes mais próximos dos cidadãos, os municípios, a atribuição prioritária pela prestação direta dos serviços relacionados à saúde, deixando seus demais entes atribuições específicas que demandem enfoque regional, no caso dos estados, ou nacional, no caso da União, e subsidiárias. Então, assim, essa é a interpretação que o professor Sarmento, né, e a professora Teles fazem, né, do sistema a partir daquilo que fala a Constituição e a Lei 8080. Então, eles já questionavam a tese a partir da legislação, né? A própria Constituição, a própria Lei 8080 já prevê essa divisão entre município, estados e União, né? Aqui uma outra situação é uma citação de um artigo do desembargador Renato Brecht, de Minas, de 2015, né? Que ele diz: por disposição constitucional, cada esfera de governo será autônoma, com direção única, e na organização devem ser definidas as atribuições dos entes federativos. Caso se insista que a solidariedade persiste mesmo com regras de repartição da competência, está-se-á exigindo que tanto a União como os Estados-membros e municípios criem estruturas similares para a mesma finalidade. Ou seja, se eu insisto que eu posso exigir tudo de todos os entes, eu posso acabar induzindo um modelo de sobreposição, né? Porque se vão me exigir que eu tenha leito de UTI, eu vou acabar tendo que providenciar, porque vou ser exigido por isso, mas na verdade não era o meu papel, né? Então ele teme por uma sobreposição, embora a gente saiba que isso não é tão simples assim pelaquela questão, né, que a gente falou mais, que eu falei mais no início, de que em razão da natureza da complexidade do serviço de saúde, da necessidade de escala, né, eu não posso ter todos os tipos de serviços em todos os municípios. E o que eu concluo disso, né, sempre? Essa tese, embora a gente entenda ela como equivocada e ela já tenha sido relativizada, né, na tese de repercussão geral, ela é decorrente, sim, de uma falha no sistema de definição de responsabilidades no Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque eu tenho, né, uma lei que prevê uma divisão que na prática não acontece, né? Então,
tudo isso acaba ficando definido em normativas infralegais e em pactuações que acontecem nessas comissões, que hoje vocês, né, são capazes de compreender a existência e como funcionam, mas que temos que concordar, não é algo que todo operador de direito tenha facilidade de conhecer, de saber que existe e de entender o funcionamento. Ou seja, é um arranjo extremamente sofisticado e complexo, como eu coloquei logo à frente. Daí agora, entrando no Conasens, eu acho que até pediria para o professor Márcio puder falar como está o tempo, né? Em princípio, agora eu estou entrando no que, qual foi a encomenda, né? Está tudo bem, mas eu estou vendo só faltam alguns slides, não é? Sim, é isso. Tranquilo, tranquilo, por favor. Então, tá bom, obrigada. Então, entrando aqui no que é o Conasens, eu já mencionei para vocês, né? Então, o Conasens é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, é uma associação privada sem fins lucrativos, que congrega 5.570 secretarias municipais de saúde. Então, perceba, aqui já tem uma especificidade, né, que o CONAS, Conselho das Secretarias Estaduais, também tem. Nós somos uma entidade, né, eu falo nosso porque eu trabalho aqui, né, nós somos uma entidade privada, sem fins lucrativos, mas que representa entes públicos, né? Então, é uma entidade privada, na sua natureza jurídica, mas que trabalha 100% com questões do interesse público, né, na representação de entes públicos e para discutir política pública, né? Então, realmente é uma figura sui generis, mas que foi necessária, né? Foi necessária a criação dessas entidades, justamente porque eu não tinha como eu ia fazer para congregar, né? E ter a representação dos municípios no foro, né, de pactuação e negociação, sem que existisse uma entidade de representação, né? E o Conasens nasceu a partir do movimento social, então tanto o CONAS quanto o Conasens, eles são fruto dos movimentos, né, da reforma sanitária. O movimento da reforma sanitária ele foi conduzido muito por acadêmicos, por representantes das universidades, mas também pelos gestores da saúde, né, que já faziam essa gestão nos municípios, nos estados, então eles também foram responsáveis, né, por esse movimento que culminou com a criação do SUS na Constituição, né, Federal de 1988, tanto que o Conasens é de 1900, ele é fundado no ano da Constituição, né, em 1988, então ele já tinha, né, vamos dizer assim, as bases para a criação dessa instituição já naquela época. O CONAS ele é até anterior à Constituição, porque eu já tinha gestores, né, locais, tanto nos municípios quanto nos estados, executando política de saúde, realizando política de saúde, mas eu tinha o comando todo centralizado na esfera federal, né? Então, a partir da criação do SUS, isso começa, né, a se entender como uma necessidade, né, dessa cooperação e dessa interlocução entre esses entes, e daí eu começo a pensar em organizar como isso vai ser feito. Começou de uma forma muito, vamos dizer assim, experimental, né, muito da experiência, da vivência que as pessoas tinham na época, tanto que, como eu falei para vocês, isso só foi ser reconhecido, né, em legislação, em lei, em 2011, né? Mas então é essa instituição que representa as secretarias municipais de saúde, né, representa os municípios para tratar de matérias de saúde, nasce a partir do movimento social em prol da saúde pública e se legitimou como uma força política que assumiu a missão de agregar e de representar o conjunto de todas as secretarias municipais de saúde do país. Então, quando eu realizo a CIT, o CONASENS, por meio, né, de alguns dos seus diretores, né, que tem toda uma organização interna da entidade, ele está lá sentado, né, junto com representantes do Ministério da Saúde e dos representantes do CONAS, são 6 membros de cada um né, dessas instituições, para discutir as políticas públicas de saúde, a sua execução, o que vai ser feito. Então, quando agora a gente vê na pandemia, né, todas essas questões que a pandemia ela concentra, né, no tempo e no espaço, né, as decisões de saúde, porque tudo precisou ser tomado as decisões precisaram ser tomadas com uma velocidade muito maior, né, com uma complexidade muito maior. Então, o tempo todo, essas três, né, os representantes dos 3 entes federados, que precisam, né, atuar de forma cooperativa, discutindo
né, o que fazer, como conduzir o enfrentamento da pandemia. É lógico que capitaneados pelo Ministério, até porque quando eu falo de uma pandemia, né, eu tenho um interesse que é nacional, eu tenho a necessidade de controle de fronteiras, de negociação, né, com o mercado externo, que eu preciso, com certeza, do papel, né, do ente federado, União, assumir um protagonismo, né, porque a questão extrapola os limites do território, né, dos municípios e dos estados. Então, tem que ter um protagonismo no Ministério da Saúde da União, né, mas sempre, né, ouvindo, discutindo, debatendo e pactuando com estados e municípios, porque se eu não escuto, né, quem está executando na ponta política, eu posso simplesmente propor ações, né, e executar ações que são pouco alinhadas à real necessidade da população que está, né, que reside lá nos municípios. Então isso foi extremamente discutido. Agora a gente tem visto essa disputa frequente, né, tem parado no Supremo, o Supremo tem decidido, né, sobre todas essas questões em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, de quem que é o papel definir se vai ter barreira sanitária, a quem cabe definir se é obrigado ou não usar máscara, a quem cabe definir se é obrigado ou não ser vacinado. Todas as questões foram parar no Supremo, que a gente viu no momento da pandemia um desencontro, né, e uma desarticulação entre entes federados, né, muitas vezes por motivos políticos, mas também pela novidade, né, do enfrentamento dessa pandemia. A gente já tinha passado por outras pandemias, mas nenhuma com essa proporção, né, pelo menos considerando a existência, né, do Sistema Único de Saúde. Então, houve um certo descompasso, uma dificuldade de fazer essa definição conjunta, né? Então, muitas vezes os temas foram parar no Supremo, que definiu a competência daí comum no sentido de que não só a União, né, pode estabelecer regras, mas também estados e municípios podem estabelecer, por exemplo, a obrigatoriedade de uso de máscara ou limitação em relação ao funcionamento do comércio, né, o lockdown, né, que foi bastante discutido e foi utilizado como uma ferramenta, né, na pandemia, essa questão mesmo da obrigatoriedade da vacina. A gente teve uma decisão super recente, né, do Supremo, em relação à vacinação dos adolescentes, né, que foi o último tema que mais apareceu em relação à pandemia, que houve uma proibição da União, né, de que continuasse a vacinação dos adolescentes, né, abaixo de 18 anos, né, de 12 até 17 anos, sem que isso fosse discutido com estados e municípios. Então, aqui é um exemplo claro que eu posso trazer para vocês, recentíssimo, né, de uma decisão que, em geral, deveria ter sido tomada em conjunto pelo Ministério da Saúde, CONASENS e CONAS, né, até porque quem faz a vacinação na ponta são os municípios, com o apoio, né, dos estados, e a União, sem conversar com essas duas entidades, foi lá e decidiu suspender a vacinação dos adolescentes, né, porque entendeu que estava tendo problemas, né, na execução lá na ponta, que houve um caso suspeito de óbito, né, em razão da vacina, que depois foi confirmado que não tinha nenhum nexo causal, né, com a vacinação, só um nexo temporal. Só que nesse caso a União, né, o Ministério da Saúde decidiu agir unilateralmente. Ele publicou, suspendeu a vacinação, sem discutir isso, sem pactuar com estados e municípios. Tanto que depois veio até a imprensa uma nota, tanto de CONAS quanto CONASENS, falando que eram favoráveis à manutenção da vacinação, e isso foi acabar onde? No Supremo Tribunal Federal, que decidiu que estados e municípios poderiam, né, decidir pela continuidade da vacinação, independentemente da decisão da União. Lógico, desde que respaldados em evidência científica, né, em segurança, na decisão da Anvisa, que tinha, né, liberado a vacinação e manteve essa liberação. Então, só para trazer um exemplo recente de vocês de como todas essas decisões que, né, a gente vê como o Ministério da Saúde, decisão do Ministério da Saúde, ela, na verdade, é uma decisão compartilhada, né, em geral, né, às vezes acontece dessa participação não acontecer, como esse exemplo que eu mencionei para vocês. Quando isso não acontece, faz da decisão do Ministério uma decisão muito mais questionável e vulnerável, né, justamente porque não respeitou essa lógica de pactuação, né.
Então, o CONASENS, como já foi falado, compõe a CIT junto com o Ministério da Saúde e o CONAS. Né? A CIT, em geral, se reúne uma vez por mês, mas é lógico que esse diálogo entre o Ministério da Saúde, CONAS e CONASENS, ele é diário, ele é contínuo, né? Porque muitas vezes eu não tenho, principalmente em situações como essa da pandemia, eu não posso esperar um mês para decidir. Né? Às vezes eu preciso decidir em horas. Então, essa aproximação ela é frequente, né? Contínua, diária, eu diria, né, principalmente agora em tempos de pandemia. Algumas vezes as decisões que são tomadas, elas resultam em publicações de portarias do Ministério da Saúde, mas outras vezes as deliberações que são tomadas pela CIT, né, então por estados e municípios, estados representados pelo CONAS, municípios por CONASENS, Ministério da Saúde, resultam em resoluções da CIT, que é quando são normativas que são publicadas e assinado pelos três, né, representantes, que são coletivas. Né? E sobre o que eles decidem, né? O que a Lei 8080 traz como papel dessa comissão, né, de decidir? Então, ela decide sobre aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS. Então, eu preciso ampliar os leitos de UTI. Agora, na pandemia, a gente teve uma ampliação de mais de 10 mil leitos de UTI no país. Como que eu vou fazer isso do ponto de vista operacional? E quem que vai financiar isso? A União vai financiar isso. Então, vamos pactuar que a União vai repassar recurso, né, no valor de X por UTI, para quantas UTIs cada um tiver, para estados e municípios. Né? Então, isso é discutido. Os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS. Outra coisa que a Comissão entre Gestores decide, definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança e à integração das ações e serviços de entes federados. Ou seja, ela fala sobre a própria forma de funcionar. Então, ela que define as diretrizes, né, tanto no âmbito nacional, regional e intermunicipal, como as redes devem se organizar. Então, eu tenho, por exemplo, a rede de saúde mental, que atende a população nos seus problemas de saúde mental. É a CIT que define as diretrizes que vão ser seguidas, né, nos níveis regional e intermunicipal para o funcionamento dessa rede de saúde mental, assim como poderia dar exemplo de outras redes, rede de urgência e emergência. E a CIT também fixa diretrizes sobre regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência, e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. Ou seja, o papel da CIT está muito ligado também a como fazer acontecer essa rede regionalizada e hierarquizada. E por que? Mas por que é a CIT que vai fixar sobre região de saúde? O que é região de saúde? Porque, infelizmente, né, eu falo infelizmente, mas isso é comum, e eu acho que talvez no nosso país até mais comum que em outros lugares, até porque a nossa forma de funcionar é única, né, um sistema universal, com uma gestão compartilhada entre três entes federados, né, o federalismo, né, também é característico do país, que é num país dessa dimensão. Né? Então, eu preciso definir o que é região de saúde. Só que esse sistema, muitas vezes, ele é permeado por interesses políticos eleitorais ou políticos partidários. Então, às vezes, são criadas regiões de saúde que, do ponto de vista de organização de rede de atenção de saúde, elas não são funcionais. Então, eu crio um conjunto de municípios, chamo aquilo de uma região, né, porque, do ponto de vista político, partidário, elas são municípios, vamos dizer assim, que têm interesses, né, próximos, né, mas que, do ponto de vista de rede de saúde, eles não conseguem compor uma rede, né, eles não têm serviço suficiente. Então, eu chamo de região de saúde algo que não tem condições de oferecer o serviço que uma região de saúde precisa oferecer. Então, cabe a CIT definir, olha, para ser região de saúde, eu preciso atender a esses requisitos. Eu preciso ter, no mínimo, esses estabelecimentos, essa quantidade de rede, né? Eu preciso ter um mínimo de atenção de urgência e emergência, de saúde mental, eu tenho que ter um mínimo de rede hospitalar. Eu não posso simplesmente pegar 10 municípios que só fazem atenção básica e juntar e chamar aquilo de região de saúde, né? E daí, do ponto de vista de
capacidade de realizar, né, os serviços, que é o que a gente precisa, né? É por isso que a gente faz as regiões de saúde, é para poder conseguir realizar esses serviços de uma forma que atenda a maior parte das necessidades de saúde da população. Eu preciso ter esses serviços disponíveis. Então, não é uma mera liberalidade né, dos prefeitos que compõem aquela região, né? É algo fundamentado né, e que estabelecido através de diretrizes colocadas, né, pela Comissão de Gestores Tripartite. Eu acho que é isso, tipo, que eu queria trazer para vocês, em linhas gerais, para explicar, né, o que é o CONASENS e, na verdade, o que é esse mecanismo, né, de governança do SUS, para entender que, na verdade, o que a gente vê de política pública de saúde, ele é definido, em sua maioria, dessa forma, né, uma gestão compartilhada entre União, Estados e municípios, né? Então, e é por isso que existem essas entidades para permitir, né, tanto CONASENS quanto CONAS, que esses entes federados, né, não a União, né, Estados e municípios, estejam representados nessas discussões, né, e garantam essa operacionalização de uma política que precisa, pela sua própria natureza, né, um sistema que precisa, pela sua própria natureza, ser organizado e executado a partir da cooperação e da inter-relação entre os 3 entes federados. Eu acho que, não sei se era essa encomenda, professor Márcio, mas também coloquei à disposição para outras perguntas. Eu achei que era importante fazer essa linha, né, desde da Constituição, explicando a questão da regionalização para chegar, né, no que é o CONASENS e qual que é o papel que ele, né, desempenha, né, na questão da definição de normas e de regulação do funcionamento do Sistema Único de Saúde. Mas estou aqui à disposição para o debate. Obrigada. Obrigado, muito obrigado, doutora Fernanda Terrazzo, foi excelente a apresentação, mais didática impossível e sobre as temáticas que não são visíveis, né? Toda essa questão da responsabilidade, do tratamento da responsabilidade dos estados, municípios, etc., é algo que não é evidente para quem lê, né, a legislação, né? Só quem tem um conhecimento prático do funcionamento efetivo tem condições de passar, e foi muito interessante isso. Para não perdermos o ritmo, eu passo então a palavra à Estela, que tem uma pergunta, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Bom dia. Então, meu nome é Estela, eu sou aluna do professor Márcio, e minha pergunta é a seguinte: hoje eu percebo que tem ocorrido uma tendência à valorização e conscientização não apenas em relação à saúde física, mas também da saúde mental. E aqui eu posso citar algumas doenças psicológicas que estão sendo cada vez mais comuns, como síndrome de burnout, que é aquela relacionada a um estresse contínuo, crônico, também transtornos alimentares. Então, a pergunta é a seguinte: essa valorização é algo que tem sido observado e discutido no contexto do SUS também? Eu acredito que foram, inclusive, mencionados alguns pontos sobre isso na sua fala, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre, se possível. Obrigada, Estela. Professora, a gente vai... Eu já respondo para Pode Estela? pode ser, sim, por favor. Então, agradeço a questão da Estela. Eu acho que a saúde mental é um tema importantíssimo, né? E vai assumir ainda importância maior, já está assumindo, né? A gente vê, né, que com a pandemia e o pós-pandemia também, né, que cada vez mais a gente vai ter uma necessidade de saúde, né, de serviços de atendimento de saúde mental. Isso é uma preocupação, sim, ele é discutido, né? A gente tem uma política de saúde mental, a gente tem uma rede de saúde mental estruturada, né, pensada, e pensada a partir da lógica de deshospitalização, né? A gente tem uma legislação que preconiza que os atendimentos sejam preferencialmente ambulatoriais, então por isso a gente tem os CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial, a gente tem serviços de residência terapêutica, que a ideia justamente é que as pessoas sejam atendidas o máximo possível em ambiente ambulatorial,
e não sejam hospitalizadas ou internadas como era num passado não tão distante, infelizmente, né? Então, isso é uma política que é estabelecida, e daí o que eu te falo, Estela? Na verdade, a gente tem uma política muito bem pensada e muito bem estruturada, mas a gente tem, na prática, poucos estabelecimentos de saúde mental disponíveis para a população. E daí eu entro num outro tema que até mencionei para vocês, mas que a gente não pode explorar aqui, que é o do subfinanciamento, né? Então, como eu tenho pouco recurso na saúde, acaba que a saúde mental não é priorizada. Então, assim, eu tenho poucos CAPs disponíveis, né? Esse é um serviço, por exemplo, que não é de extrema complexidade. Então, seria possível que eu tivesse em mais municípios ao longo do país, mas a gente vê muito concentrado ainda, né? Em cidades maiores, em grandes centros. Muitas vezes é difícil ter até psiquiatra em municípios pequenos, daí já entra uma outra discussão, que é a dificuldade que o país tem de levar especialistas para os lugares mais longínquos, né, que eles saiam dos grandes centros, né, mas é algo que a gente vai precisar priorizar como investimento. Então, assim, em termos de política, a gente tem muito bem definido. Agora, em termos de investimento, que precisa vir atrelado na política, porque se eu não tenho um investimento, né, ou não tenho orçamento destinado para aquela política, ela acaba não acontecendo, ou acontece de forma insatisfatória, e é isso que acontece hoje na nossa saúde mental. Então, vou precisar haver uma priorização daí em termos de recursos, né? E em razão do que a gente está vivendo, eu acredito que a gente já tinha um déficit, então, assim, pensando pré-pandemia, eu já tinha uma rede de saúde mental que era deficitária, né? Ela era deficitária, e agora, né, que a gente vê com o aumento da necessidade, né, cada vez mais procura, né, da população, né, esses problemas que você mencionou, eles foram amplificados, né, a gente teve pessoas em isolamento, muitas crianças, né, mais de ano sem a escola, isso gera consequências, problemas de saúde mental, então a gente vai ter um aumento, né, já teve, né, está tendo e continuará tendo um aumento da procura por esses serviços, então a gente vai precisar agora ter um investimento direcionado para isso. Eu posso te dizer que isso ainda não entrou na pauta enquanto prioridade, porque as pessoas ainda estão, tipo, vamos dizer assim, ocupadas do emergencial, o que sempre acontece, né? O emergencial ele passa à frente, então eu preciso de UTI, eu preciso de vacina, né? Mas eu acho que agora que a gente começa a ver um cenário de diminuição de casos, etc., isso já é algo que está no radar, né? Já foi pensado, porque com certeza vai ser uma pauta ainda mais importante nos anos que vão se seguir. Mas é isso. Do ponto de vista de política, de pensar como se organiza, o que fazer, a gente está muito bem servido. O que falta realmente é ter um investimento do ponto de vista de financeiro para que esses serviços cheguem à maior parte da população. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, muito obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Muito obrigado, doutora Fernanda. Nós estamos chegando no final. Eu não queria deixar de fazer uma pergunta sobre o próprio funcionamento do CONASEMS, em termos de como que ele se sustenta, né? Efetivamente, ele tem um vínculo institucional com o SUS, no sentido de que ele é órgão decisório relevante, né? Ele integra um órgão decisório relevante. E como que funciona essa integração em termos de funcionamento? Obrigada, professor Márcio. Realmente foi um ponto que eu deixei de colocar aqui, que é importantíssimo, né? Na verdade, a própria Lei 8080, quando ela foi alterada em 2011 para prever CONAS e CONASEMS, né, como representantes de estados e municípios, né, nessa estrutura de governança do SUS, ela já previu que o Ministério da Saúde tinha que contribuir com parte, pelo menos, do financiamento dessas entidades, né, para que elas funcionassem, né. Então, tem um artigo na lei que eu não trouxe para vocês, né, mas na sequência do 14A no 14B, que fala que é papel do Ministério, por meio de recursos do Orçamento Geral da União, financiar parte, né, não todo, mas parte, dos gastos para manter essas instituições, né? E daí, então, parte do recurso então, vem do Ministério da Saúde, Orçamento Geral da União via Ministério da Saúde, e a outra parte funciona com a contribuição dos próprios entes, né, os associados, que são, no nosso caso, os municípios. Então, tem uma parcela que vem do Ministério da Saúde e outra parcela que vem dos próprios municípios, que contribuem, né?
E daí é até interessante que a gente sempre coloca isso, que é muito importante que a gente receba o recurso do Ministério da Saúde, e que até antes, na verdade, assim, a gente começou a receber via OAGU em 2017, se não me engano, porque mesmo a lei sendo de 2011, até o Ministério entender que era necessário esse tipo de repasse dessa forma, foi em 2017 que ele começou a ser executado. Então, assim, muito recente, né? Antes funcionava através de convênios. Só que a gente reforça sempre a necessidade de que isso seja, né? Por isso a lei foi importantíssima para garantir, né, sustentabilidade para essas instituições, porque elas precisam ter autonomia, né? Porque se eu tenho uma entidade que depende para o seu funcionamento de um convênio com o Ministério da Saúde, obviamente que isso pode impactar na autonomia na hora de discutir política e decidir, né? Isso posso fazer. Eu já acho que existe naturalmente um desequilíbrio de forças, né? A União é o ente mais forte, até porque ela, né, em razão da questão da distribuição das nossas receitas, é o ente que tem mais recurso financeiro, então ele tem um peso, vamos dizer assim, em princípio maior na decisão, porque ele tem vamos dizer assim, o poder de ser o dono da maior parte dos recursos. Então já é uma relação que não é de total equilíbrio de forças, né? Existe uma correlação de forças aí que tende para a União. Então, se essas instituições ficam dependentes totalmente do financiamento da União para existirem, isso também atrapalha esse equilíbrio de forças, né? Então, por isso a gente tem a garantia em lei de que esse financiamento acontece, daí, como eu tenho garantido em lei, eu não preciso mais, né? Não existe uma relação de dependência, então eu tenho minha autonomia, além dessa autonomia vir da contribuição dos próprios municípios, né? Mas é basicamente assim, a gente, tanto que eu falei que são instituições sui generis, né, porque são privadas na sua natureza jurídica, mas formadas por órgãos públicos e financiadas quase que exclusivamente por recursos públicos. Então, até a forma de gerir essas entidades, ela é sui generis também, porque eu não sou um órgão público, então eu não obedeço todas as regras de um órgão público, mas eu também não sou uma associação privada, um clube, por exemplo, ou não sou uma empresa, né, que é uma entidade privada que tem toda uma autonomia para gerir os seus recursos, uma liberdade. A gente funciona com recursos públicos, então a gente atende a regras, né, então a gente faz regulamentos que se assemelham, né, ao regulamento público, a gente tem que obedecer os princípios, porque embora privados na nossa natureza jurídica, a gente lida com entes públicos, né, representa os públicos e funciona com recurso público, né? E só uma última pergunta, nesse caso específico, então não é recurso do SUS, né? É recurso do orçamento do Ministério. Isso, exatamente. Aí entra uma rubrica específica uma agora. rubrica, Perfeito. existe uma rubrica específica, só para ter ideia, assim, tipo, tem uma rubrica específica a partir de 2017 passou a ter, né? E hoje são 14 milhões ano para as duas entidades, né? Que se você for olhar isso no orçamento do Ministério, é um valor bem, tipo assim, pequeno, né? Mas é o que o Ministério destina para o funcionamento para apoiar, né? Para apoio das duas entidades. Mas é uma rubrica específica. Tá ótimo. Bom, nós estamos no final do tempo e realmente é um tema muito interessante. Só quem conhece esse tema é quem trabalha nele há muito tempo e ativamente. Então é um privilégio tê-la aqui, doutora Fernanda Terrazas. É sempre um prazer revê-la. Vamos mantendo contato e enfim, eu encerro então o nosso evento, mas não sem antes passar a palavra à doutora Fernanda para que ela possa fazer a despedida e encerramento oficial. Obrigado. Antes de encerrar, professor, só para, até o senhor comentou do projeto, né, onde eu tenho a felicidade de trabalhar coordenado pelo professor Márcio, né, que é da sistematização e consolidação das normas do SUS, né, que é um trabalho hercúleo, mais pioneiro, né, que só o Ministério da Saúde tem isso. Para vocês verem a dimensão da complexidade, a gente precisa, né, de todo um projeto, né, de vários projetos para tentar
dar organicidade, sistematicidade para essas normas, justamente porque é um sistema bastante complexo, né? Então, só citando esse exemplo, né, para completar, para encerrar a minha participação, e agradecer mais uma vez, um prazer enorme. Eu sei que é um tema novo e difícil, mas estou à disposição, se precisar, a gente, né, fazer outras discussões que complementem, né, essa discussão, mas um prazer enorme estar aqui com vocês, e mais uma vez obrigada, professor Márcio, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Um bom dia para todo mundo.